Bem, hoje são 25 de janeiro, nós estamos iniciando o estudo do livro Agnoses de João, tá? Esse é o Gelux, que é o é o grupo de estudos dos livros da editora Garbalux, e hoje a gente começa então Agnoses de João. Bem-vindos todos, sempre nas quintas-feiras, às 19 horas. Como a gente vai começar hoje, minha sugestão de estudo é o prefácio e a introdução, não é obrigatória a leitura, mas obviamente, se vocês tiverem lido antes, fica mais interessante. Eu vou abrir uns slides com um resumo do material e, a partir desse resumo que eu vou apresentando, quem quiser falar, é só levantar a mãozinha. Lá embaixo vocês veem, tem reactions ou reações e tem levantar a mão. Aí cliquem em levantar a mão para poder falar, se tiver, se quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, e eu vou parando, eu vou abrindo para que cada um possa ir falando. Estou ajeitando aqui, assim, de modo que eu possa enxergá-los também. Peraí que não abriu. Vamos? Pronto, agora deu. Ele não estava querendo abrir. Então, se eu comentar alguma coisa que vocês considerarem mais difícil, qualquer coisa, é só parar também e conversar. Ou se quiserem complementar com alguma coisa, é só pedir a palavra, tá? Então, o livro é Agnoses de João, os autores são o professor Alberto Brum e a professora, a tradutora Alaia Dúlios, tá? Esse é o sumário do livro, eu não vou ler ele agora com vocês, mas a primeira parte diz a respeito a conhecer o personagem João, o discípulo de Jesus, chamado também discípulo amado, muitas vezes, que é um essênio gnóstico, e nós vamos comentar sobre isso. A parte 2 trata de dois pequenos textos, que é o Hino de Jesus e a Cruz de Luz. São dois textos que fazem parte de um outro apócrifo chamado Os Atos de João. Então, nós colocamos no livro a tradução desses dois pequenos textos e comentários, tanto do Alberto quanto do Mide, principalmente do Mide, e de alguns outros autores. E a terceira parte é o grande apócrifo de João, um dos mais importantes textos da descoberta de Nag Hammadi, que é um conjunto de textos, na sua maioria textos gnósticos, mas textos muito antigos, relacionados ao período pós-Jesus, e muitos deles atribuídos a discípulos de Jesus, né? Então, o Apócrifo de João é considerado uma das joias mais preciosas desse tempo e desses textos conhecidos, e nós vamos, então, estudar todo esse material. Hoje, vendo a introdução e o prefácio e a introdução, que já tem conteúdo, nós vamos ter uma noção geral desse material. E eu quero destacar que, em especial, hoje, dia 25 de 1, às 5 para as 3, né, foi o momento de lua cheia. Então, nós estamos num momento muito iluminado também. O chat está aberto, vocês podem ir comentando também no chat, mas eu normalmente não consigo parar no chat, mas tem alguns colegas aqui que vão me avisando que tem alguma coisa no chat para a gente comentar. Mas vamos aproveitar nosso momento de lua cheia. Espera aí que o meu computador está um pouco lento. Agora ele vai. Muito bem. Eu vou direto então ao tema. Na página 7, eu vou fazer um breve resumo. O autor, o Alberto Brum, começa apresentando um pouco do conteúdo desse livro, né? Espera aí que eu pulei. E fazendo, como é próprio de um prefácio, né?
fazendo um pequeno relato do que o autor, o leitor irá encontrar nesse livro e de onde provém o material todo que ele está trazendo. É importantíssimo a gente compreender que muitas vezes as coisas que a gente vai aprendendo, as coisas que vão ficando marcadas na nossa sociedade, vocês sabem disso, elas não necessariamente são a verdade, mas são a forma como cada agrupamento social, naquele tempo e naquela cultura, naquele ambiente, relatam as experiências que tiveram e os conhecimentos que foram gravados sobre esse tema ao longo do tempo, né? Desde, desde muito tempo, desde o século III, IV, há muitas controvérsias acerca de muitos dados que nos são trazidos acerca da tradição cristã e que contam, por vezes, histórias e relatos e comentários um pouco distintos da forma tradicional como a gente os tem conhecido e estou no Brasil, então, no nosso ambiente aqui brasileiro, tem pessoas aqui que não estão no Brasil, mas dentro da tradição, eh, que se formou a partir da formação da primeira igreja formalmente, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que não se diz cristã, ela é romana, né? E que decidiu, existem muitos livros que abordam isso, muitos estudiosos, historiadores que abordam isso, mostrando que foi um recorte do que essa instituição, quando se formou, decidiu sobre o que seria considerado ensinamento válido, ortodoxo, teológico para aquele agrupamento chamado igreja, né? E o que não deveria ser levado em consideração. Desde o tempo de Jesus, existem muitos outros textos que não são o Novo Testamento. Meu Novo Testamento está aqui, eu o conheço bem, né? E que muitas vezes são chamados de apócrifos. Então, só aqui a gente tem que começar, porque alguns de vocês não conhecem muito, talvez, a terminologia, a palavra apócrifo, e nós vamos tratar de alguns desses textos apócrifos, não significa espúrio, como muitas vezes é tomado. Mas apócrifo é uma palavra que Jesus usa com muita frequência nos textos, se referindo aos textos reservados, aos textos secretos, aos textos que ele transmite exclusivamente aos seus discípulos mais próximos. Vocês lembram que em Mateus tem uma passagem que os discípulos perguntam a ele: por que aos outros você fala em parábolas e não explica as coisas? Onde estão os mistérios? E Jesus responde a eles: porque aos outros eu falo na forma de parábolas, de modo que ouçam, mas apenas compreendam até onde eles conseguem. Mas a vós, meus discípulos, eu explicarei tudo sobre o reino dos céus, sobre os mistérios do reino dos céus, né? Então isso está no próprio Testamento. E essa expressão, os mistérios do reino dos céus, nós encontramos nos textos apócrifos. Em João é um exemplo, em Madalena é outro, em Mateus, em Tiago, o livro do Tiago saiu hoje, né? Hoje nós recebemos as caixas, é, e essa terminologia é utilizada. E é uma outra opção para a gente tentar entender mais, e essa sempre foi uma busca minha, pessoal, e certamente é uma busca dos autores do livro aqui, o Alberto e a Alaia, por compreender aquilo que esse grande mestre ensinou há mais de 2000 anos atrás. Com essas descobertas, que eu citei várias há pouco, a Biblioteca de Nag Hammadi, são 52 textos. Eu estou fazendo uma introdução aqui. O Códice de Berlim, que contém 4 textos. O Códice de Bruce, que contém 2 ou 3 textos, depende da forma como a gente considerar a divisão. O Códice de Askew, que é Piste Sofia, que contém 6 textos, né, ou 4, dependendo da forma como considerar a divisão do material. E todos os outros, quase 100 proscritos da Bíblia, apócrifos, como os Evangelhos da Infância e muitos outros textos que existem em pedaços ou inteiros e com várias cópias
e que foram sendo encontrados no Egito, na Turquia e em tantos outros lugares, e depois com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, já no século passado, a partir de 1947, que são mais de 850 textos, a grande maioria sobre o Velho Testamento, mas alguns também conectados com o Novo Testamento, nós passamos a ter um volume de material muito mais amplo para conhecer melhor essa realidade, para sentir com mais coerência a verdade desse ensinamento. E todo ensinamento ele deve ser, de certa forma, prático para a nossa vida, no sentido de transformar interiormente nosso estado de ser, nossos pensamentos, nossa forma de agir, e assim trazer o que os grandes mestres sempre quiseram para a humanidade. Maior sabedoria, maior felicidade, mais amor, mais bem-estar, mais verdade. Para que a gente possa ter é, uma vida com muito mais qualidade, muito mais despertar, muito mais equilíbrio e harmonia, né? Acho que vocês concordam comigo. Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar, né? Então, nesse livro especificamente, o Alberto faz no prefácio essa pequena apresentação do livro. Ele diz que o livro vai apresentar vários materiais, né? Ele vai comentar já na primeira parte sobre esse pequeno texto, os Atos de João. E aí, quando a gente for estudar, vai aparecer que também existe um conjunto de atos chamados atos gnósticos, organizados por um personagem do século I DC, que viveu junto ao grande conhecido filo-judeu, que foi Leucius. Leucius organiza, reúne alguns textos atribuídos a esses discípulos. Então, tem o Atos de Tomé, que está aqui. Não está aqui o livro Atos de Tomé, aqui tem uma síntese sobre ele, mas tem os dois principais textos dentro desses Atos de Tomé, que são esses dois hinos. Tem de Tomé, Atos de João, desculpa a falha. O Atos de Tomé está no livro do Bardesanes, que a gente publicou ano passado. Aqui a gente tem o Atos de Tomé, que também faz parte dessa coleção. São textos atribuídos ao discípulo de Jesus, Tomé, e que escreve também sobre ensinamentos de Jesus, supostamente. Também tem atos de outros dos discípulos. E assim, gradativamente, a gente vai traduzindo alguns desses materiais, nem sempre são materiais idôneos, nem sempre são materiais bons, mas eles têm a chance muito maior de estarem, por estarem historicamente, em termos do tempo, mais próximos do momento de apresentação, a chance é muito maior deles serem mais fidedignos àquilo que de fato foi dito, do que anos e anos e anos e séculos, na verdade, né? Depois, a partir da leitura, releitura, retradução e retradução, que é o que normalmente a gente tem. Então, assim, o Alberto, a Laia e o nosso grupo como um todo, a gente é muito cuidadoso nessa tentativa de fazer tanto as traduções como as interpretações. E nós temos muito estudo. É, tem mais de 40 anos, tem bem mais que 40 anos que a gente vem estudando esses materiais. Então, assim, não necessariamente estamos certos, tá? E podem aparecer elementos com os quais vocês concordem ou que não concordem, e podem aparecer erros e acertos, mas é uma apresentação de uma proposta para a gente repensar muito de toda essa história e o que disso nos é trazido em relação a gente melhor compreender quem foi o grande mestre Jesus, quem foi João, quem era João, onde ele estava, com quem conviveu, o que ensinou, o que viveu, e assim a gente ter um sentido mais profundo, mais coerente de todo esse contexto. Eu não sei vocês, mas eu tinha lá meus 10 anos e fui para fazer a primeira comunhão e eu já era muito questionadora e as coisas algumas não faziam, não eram coerentes, não faziam sentido para mim. E as perguntas não eram bem-vindas, aquilo me incomodou. E eu comecei a estudar.
E a gente depois que eu tive a oportunidade de começar a estudar a Biblioteca de Nag Hammadi e todos esses materiais, e nisso o George Mead, esse que vai ser usado bastante aqui no livro, me foi muito útil, porque ele traz muito à tona materiais que já existiam, estudos já publicados, textos já descobertos e já traduzidos, e as coisas começaram a fazer mais sentido. E um pouco disso, o Alberto e a Laia, eu entendo, vejo que eles trazem aqui nesse material. E é um pouco disso, então, que a gente vai acabar conversando, tá? Então, na primeira parte já vai ser destacado os Atos de João, que contém esses dois pequenos manuscritos que são atribuídos a João, o discípulo de Jesus, e que Mead, G.R.S. Mead, que viveu de 1863 a 1933, se não é exatamente isso, é mais ou menos isso. Ele, em 1907, ele publica uma pequena coleção, são 7 livros, se eu não me engano, e nessa coleção, que é chamada Ecos da Gnosis, ele publica o Hino de Jesus, que é uma cerimônia, é um hino conduzida por Jesus, e João é o principal, é o discípulo central que está ali naquele rito, né? É considerado o primeiro rito gnóstico cristão conhecido, existem outros, a gente hoje conhece outros, e a cruz de luz, ou também chamada crucificação gnóstica, que é uma explicação que Jesus dá a João, ao seu discípulo, explicando o que é que tinha acontecido naquilo que a gente conhece como a crucificação, mas que Jesus faz uma interpretação simbólica, o simbolismo de tudo aquilo que ali está acontecendo, né? Esses dois textos são conectados claramente, porque na Cruz de Luz ele começa citando o hino que eles tinham acabado de executar, né? E aqui eles estão sendo apresentados numa nova versão. O hino, porque já tinha uma versão em português. Em português, na verdade, existem outras versões também do hino. Ele já era conhecido. A editora Teosófica fez na verdade, não fez, fez a publicação, né? Nós tínhamos já a tradução. Eu fui a revisora técnica do conteúdo do Hino de Jesus, em 1994. Esse livro, eu acho que vocês ainda encontram em PDF, com a editora Teosófica, tá? O Hino de Jesus, com algumas explicações do MID, que esse aqui é o do Ecos da Gnosis do MID. E a Cruz de Luz, essa tradução é inédita em português. Nós já tínhamos ela desde a década de 90, que a gente já fazia estudos tal, e ela foi revisada e revisada e novamente revisada, e por sorte a gente só a publicou agora, então, aqui dentro da Gnose de João, porque ela está, a gente já tinha agora muito mais material, muito mais conhecimento, muito mais compreensão desse processo todo, para que entendesse melhor esse texto. Esse texto é mais complexo, né? E é interessante que, por exemplo, Henri Corbin, que é um grande escritor da linhagem islâmica, né, é um autor extremamente reconhecido, ele também cita esse texto da crucificação gnóstica. É um texto conhecido, mas muito pouco conhecido, tá? Nessa publicação, então, do Hino de Jesus pela editora Teosófica em 94, né, o Alberto escreveu a apresentação e eu fui a revisora. E esses dois pequenos manuscritos, eu já disse, já eram por nós estudados e aí foram sendo revisados. Os comentários de Mead, com algumas, foram feitas algumas revisões dos comentários de Mead por causa da atualização que a gente consegue fazer em relação aos conteúdos, né? E só para explicar brevemente, então, como eu tinha dito, ele viveu do século XIX ao século XX, né? Ele foi secretário particular privado de Helena Petrovna Blavatsky, que é reconhecida como a fundadora e a geradora, a criadora da Sociedade Teosófica em 1875, né?
uma grande estudiosa que trouxe ao Ocidente muito dos ensinamentos orientais que eram desconhecidos ou de muito difícil acesso na época, e a grande obra dela mais conhecida é A Doutrina Secreta e várias outras obras, como Isis sem Véu e outros textos que ela escreveu também. O Mead era considerado um scholar, principalmente dessa área do gnosticismo, né? E ele trouxe à tona muito material que não era conhecido. Ele publicou e disponibilizou muitos desses materiais, e assim muitos de nós hoje podemos ter acesso a outros autores anteriores a Mead que traziam estudos em cima desta temática que hoje eu estou trabalhando em cima dela, né? Além dos dois hinos, na Gnose de João, a gente tem o Apócrifo de João, que, com o outro texto chamado Piste Sofia, são dois dos maiores textos, dos mais importantes textos, dos mais profundos textos, quando a gente quer falar sobre ensinamentos do verdadeiro Jesus e ensinamentos gnósticos, ensinamentos profundos, ensinamentos de sabedoria de Jesus, né? Então, o Apócrifo de João é muito respeitado como um texto, um material muito profundo, né? E muito amplo, além disso. A Alaia faz a tradução desse material, ela trabalhou nesse material desde de muito jovem já, né? E sobre o Apócrifo de João, então, se tem 4 cópias desse manuscrito em dois materiais distintos. No Códice de Berlim tem uma cópia, e em Nag Hammadi, essa grande biblioteca descoberta em 1945, existem outras 3 cópias. Lembra, a gente está falando de manuscritos, né? Não tinha xerox e fotocópia e digitação, né? É manuscrito. Então, se tem acesso a 4 versões, elas não são idênticas, mas a partir dessas 4, a Alaia fez uma opção, né, por uma versão da Alaia, utilizando as 2 versões curtas e as 2 versões longas do Apócrifo de João, que são o mesmo texto, mas com pequenas diferenças entre elas, né? Então, como eu disse, a Alaia fez uma tradução disso, e ela traz uma introdução, a tradução e um estudo de cada uma dessas terminologias. Então, para quem está no grupo Viveca, né, que é o grupo que a Alaia coordena, que é sobre filosofia e gnosticismo cristão, né, é, a Alaia, utiliza muitos termos clássicos dentro da tradição do gnosticismo cristão. Pleroma, Yaldabaoth, Arcontes, né? E muitos de vocês vêm no grupo e perguntam o que significa, o que que é isso, o que que quer dizer, né? E a Laia, nesses comentários que ela faz ao Apócrifo de João, ela também explica alguns desses termos, então vai ajudar muito para a gente estudar o restante do material. Gente, na Garramadi são 1.300 e não sei quantas páginas de papiros, tipo essa que está aí no slide. Páginas, tá? Então, essa aqui são é a última página, na esquerda é a última página do Apócrifo de João, tá? Tanto que está escrito ali o Apócrifo de João, este é o Apócrifo de João, e a página da direita é a continuação, é o texto que vem depois do Apócrifo de João, que eu não lembro agora, eu acho que é o Hipóstase dos Arcontes, mas eu não tenho certeza. Mas é o próximo texto, porque os cadernos de Nag Hammadi são encadernados, assim, amarrados em páginas de couro, amarrados as folhas tudo junto. Então vai ficando. E eles não tinham esse hábito que a gente tem, né, de começar um novo capítulo numa nova página, não, é aproveitar o material, o papel. Papel era muito difícil, né? No caso é papiro, né? Então, para poder fazer o livro. O livro tem 3 partes. A primeira parte é esse contexto histórico-literário do gnosticismo cristão, onde se insere o Elazar, ou Lázaro, ou João, ou Yohanan. Então, o Alberto vai explicar cada um desses nomes, como são nomes a depender do contexto e do momento em que está sendo citado
e comentado, falado de João, ele pode aparecer com um nome diferente, porque ele vai ter um nome hebraico, um nome grego, um nome aramaico, né? Depende de quem está escrevendo e de onde ele está, né? Também ele vai comentar sobre o quarto evangelho, que vocês perguntaram. Sim, nós vamos estudar várias passagens do quarto evangelho. E os comentários de Midi de Blavatsky, que tem um livro sobre João e sobre o quarto evangelho, né? Também vamos abordar as influências essênias sobre João, onde fica muito claro, são muitos os autores hoje em dia, que claramente assim descrevem como, muito provavelmente, e eu diria, na minha opinião, que é certo que João foi um essênio, viveu entre os essênios antes de subir para Galiléia junto com Jesus e eles continuarem o seu grupo lá, né? Leucius, que eu já tinha citado, que é do tempo de filo-judeu e que é considerado o autor dos Atos de João, e a conexão do apócrifo de João com esses textos gnósticos como um todo, principalmente esses que foram descobertos no século XX, né? Descobertos, né? A segunda parte é os textos do Atos de João, o rito e a crucificação, e a terceira parte, uma apresentação em introdução e comentários ao apócrifo de João. E para terminar o prefácio, o que diz o autor? Que o propósito é auxiliar aqueles que desejam ter uma melhor compreensão acerca do núcleo original em torno do Mestre Jesus e seus ensinamentos iniciais, incluindo o verdadeiro João, um dos mais avançados discípulos entre aqueles que ali se encontravam. Em torno de Jesus não havia uma multidão de discípulos, eram poucos, tá? São citados, por exemplo, na obra Sofia, nominalmente 18. Então, eu tenho absoluta certeza que não passava de 20, tá? Pelos muitos estudos que a gente faz, não chega a 20 discípulos próximos em torno de Jesus. Mas provavelmente tem um grupo pequeno ali, de 9, no máximo 12, que são os mais internos, e incluem mulheres. Fica muito claro que Jesus tinha pelo menos três discípulas muito próximas: Madalena, Marta e Salomé. Elas são muito citadas nos textos, fazendo perguntas, conversando, recebendo ensinamentos privados. Então é muito bacana da gente ver tudo isso, né? Jesus não tinha essa posição androgênica, né? E essa disputa entre gêneros, né? Também, outro objetivo do livro: destacar as distorções e ensinamentos errôneos inseridos pela Igreja Romana, que ainda estava em formação, buscando se apropriar desses personagens e da força desse grande mestre em benefício de alguns interesses políticos romanos deles no século II. Porque, se vocês não sabem, a Igreja, a ICAR, né, Igreja Católica Apostólica Romana, que tem os seus méritos, tá? Mas ela foi formada no final do século II DC. Jesus já tinha ido há muito tempo, os discípulos já tinham ido há muito tempo. E aí ela reconta a história a partir dos interesses, como qualquer grupo costuma se formar a partir de determinados interesses, né? Então, hoje a gente tem a chance de, retomando esse material, e a Biblioteca de Nag Hammadi e esses textos, por exemplo, do Apócrifo de João e dos Atos de João, os manuscritos em papel são no máximo do século IV DC. E o que a gente tem no Novo Testamento é do século, no mínimo, do século X para cá, no mínimo. Então, assim, é um material muito mais original, mais próximo daquilo que possa ter acontecido. E hoje a gente tem muitos exemplos, muito material para poder acessar ou ter uma chance de ver uma outra possível abordagem a esse conhecimento. Por exemplo, exemplos que o autor dá, né? Lázaro não foi a Éfeso na data que lhe é imputada. E por que que isso? Porque, obviamente, ele não estava nem vivo naquela época, na data em que é imputado que ele foi a Éfeso. E tem muita gente que viaja para Éfeso para pegar um pedacinho do osso de João. Coitado, já está desossado há muito tempo, né? E tem que lembrar que João, junto com Tiago,
e vários outros discípulos, como é muito bem documentado hoje na história, e isso a gente já ouvia, né, e hoje dá para provar, eles foram juntos, depois de o mestre Jesus ter sido assassinado, foram para Gália e depois para Bretanha. Vocês já ouviram falar de um tal de Caminho de Santiago, né? Pois é. Houve uma tentativa de procurar esconder o verdadeiro João e forçar a relação dele com bispos. Mas bispos não existiam na época de João. Os bispos só foram geradas, essa figura, né, que são os líderes na ICAR, seriam os líderes da ICAR naquele tempo, e hoje ainda é assim, né, ah, administrativamente, né, só no final do século II, DC. Não tinha como João, Tiago e outros terem entrado em contato sequer com bispos. E toda aquela sequência que qualquer estudioso dedicado hoje mostra que a sequência de papas ela não é viável, não é possível, a não ser que cada um tivesse vivido 150 anos. O que não é verdade, porque naquela época era muito difícil passar mas muito difícil passar de 80, né? 35, 40 anos era o tempo médio de vida, né? Então, mas eu acho que os grandes sábios vivem mais tempo, né? Então, após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que são a biblioteca dos essênios de Qumran, em torno do Mar Morto, fica difícil desvincular a imagem de João e os ensinamentos dele em relação aos essênios de Qumran. É muita semelhança, é muita coisa igual que tem. E eu já li os manuscritos do Mar Morto, e já li o Evangelho de João, e já li os Evangelhos Apócrifos. Então, terminando, João foi um filósofo gnóstico, discípulo de João Batista e de Jesus. A gente sabe até pelo Novo Testamento que fala, né, que ele era discípulo de João Batista. Companheiro de Tiago e de Simão Mago, irmão de Madalena, Marta e de Tiago Menor. João é sempre apresentado próximo a eles. Um dos principais personagens entre os primeiros gnósticos cristãos ofitas. Quem são gnósticos cristãos ofitas? Gnósticos, porque buscavam gnoses. O que que é gnoses? É a sabedoria, é o conhecimento no sentido do conhecimento interior, tá? Semelhante à palavra dhinana na tradição sânscrita, na tradição budista, né? É aquele conhecimento interior, é aquela descoberta, revelação dentro de si. Não é conhecimento no sentido episteme, porque gnosis é uma palavra grega. Tem episteme, que é conhecer as coisas, e tem gnosis, que é conhecer porque cognosce de dentro de si, porque percebe aquela verdade, aquela realidade. Então, os primeiros gnósticos cristãos por quê? Porque a busca desse conhecimento interior se dá em todas as verdadeiras religiões verdadeiras, tradições de mistérios verdadeiros. Agora, cristãs são aquelas relacionadas ao ensinamento da busca do Cristo interior. Como diz Paulo, Cristo em vós é a esperança de glória. Então, como Jesus alcançou esse estado de Cristo, por isso se dá tanta ênfase e respeito a aos seus ensinamentos, peraí, aos seus ensinamentos, que tornam provavelmente possível a gente se aproximar, acessar melhor a essa condição, a condição de despertar o Cristo em nós, a nossa esperança de glória. E ofitas, porque assim eram chamados os primeiros discípulos em torno de Jesus. Jane, quanta coisa! Sim, mas eu já estou colocando isso para quando a gente lê o texto, isso andar mais fácil, né? E ele foi um dos mais profundos. Sem dúvida nenhuma, ele era um dos mais próximos do Mestre, do Jesus. Então, por isso, impõe-se também uma revisão acerca do quarto evangelho. E aí, entre aspas, o que ele diz na página 9. Ele participou da comunidade de Qumran e foi um dos personagens centrais do núcleo dos gnósticos cristãos sofitas. É o autor do manuscrito que originou o quarto evangelho, é o autor do apócrifo de João, é o autor do hino e do texto sobre o símbolo da cruz, presentes no Atos de João. E, portanto, depois disso, o próximo passo é investigar a ação de João
junto com a sua irmã Maria Madalena, junto com Filipe, com Arimateia, com Tiago. Arimateia e Tiago são dois dos filhos de José, Josafá, o chamado pai de Jesus, que a gente sabe não é pai sanguíneo, né? E a sua ida para Gália, para Silúria. Silúria é o sul da Bretanha, estabelecendo um contato com o Colégio dos Druidas, que lá estava, o que gerou o fluxo do chamado cristianismo celta. Mas isso vai ser para um próximo livro, que a gente já vem preparando, já faz tempo, né? Para Gália e depois para Silúria. Silúria é o país de Gales, que é onde era a sede dos celtas, porque os celtas foram sendo empurrados do centro-sul da Europa para a Bretanha e acabaram sobrando só lá na Bretanha. Aí tem toda aquela disputa com os romanos, a muralha de Adriano, toda aquela história na Bretanha, a Grã-Bretanha e a separação lá em cima, os pictos. Aí os Scots, né, que são os que eram da Irlanda e se mudam, vão naquela direção do norte da Grã-Bretanha, toda aquela disputa que tem ali entre o cristianismo celta, os celtas, e aí o cristianismo celta, por causa dessa união dessas duas tradições, e a tradição romana que tenta entrar, né, que vai se estabelecendo ali também. Na verdade, é o grande Império Romano que vai tomando conta da Europa como um todo. Mas a gente não vai ver tanta história assim, né? E eu anotei aqui embaixo, né, que é sobre a jornada de Tiago, né, da Gália para a região ao norte da Espanha, que é o conhecido caminho de Santiago, né? Porque Tiago, como está no nosso livro novo que saiu hoje, não foi bispo de Jerusalém. Eu vou dar uma paradinha. Jane, você falou demais. É verdade. Eu falei demais. Mas do que eu falei, algum comentário por enquanto? Ah, eu sei, Jane, hoje é o primeiro dia. Tá todo mundo meio tímido. Ok. Alguém quer destacar alguma coisa ainda do prefácio? A Jane falou muito. Na introdução, eu só juntei duas páginas. Ó, são só dois slides, tá? Porque, na verdade, ele retoma um pouco a questão, né? Então, existem muitos estudos, teses, comentários. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aí que eu dou uma paradinha. Isso é importante a gente saber. João é, dos discípulos de Jesus, um dos discípulos mais estudados e mais comentados academicamente, em livros tanto universitários quanto livros de historiadores externos à academia. E, e dá para aprender muita coisa, né? Estudando com mais afinco os materiais que tem. Então, juntando esses estudos que existem com as descobertas, essas várias descobertas que eu estava citando, e outras, né? A gente vai compreendendo cada vez mais aquele ambiente. Eu, particularmente, vou me apaixonando mais por essa história, por esse personagem, por esse grande mestre e pelos seus discípulos. E compreendendo isso, a gente pode ir fazendo, vai tendo talvez uma compreensão maior sobre o que Jesus queria quando trouxe esses conhecimentos e sobre como chegou a nós e por quê, de que forma e por que alguns desses ensinamentos, né? Porque de tudo a gente pode aprender um pouco, né? Então, na introdução, existem muitos estudos, teses, comentários sobre o João, mas a pergunta é: será que o conhecemos de verdade? Sabemos realmente dele, João, ou a gente apenas repete o que nos foi dito repetidamente, né? João é chamado como um dos quatro evangelistas, e que o seu evangelho é considerado um dos mais antigos ensinamentos cristãos. O quarto evangelho, ou o Evangelho segundo João, ou o Evangelho de João, é considerado um dos mais antigos ensinamentos cristãos, baseado num original escrito por alguém que viveu com Jesus, e que no caso é dito ter sido João. E eu sinceramente acredito. Mas a forma do Evangelho de João é posterior ao tempo em que esse discípulo que viveu com Jesus escreveu.
E alguns afirmam que o estilo do quarto evangelho, se vocês já viram os quatro evangelhos que tem no Novo Testamento, os três primeiros são chamados sinóticos, e eles têm uma escrita, uma forma de descrição muito semelhante. O quarto evangelho é diferente. E alguns estudiosos das letras, estudiosos literários, né, afirmam que ele tem um estilo alexandrino, de Alexandria, no Egito, do tempo de Filo-Judeu, do século I DC, meados para o final do século I DC, bem para o final do século I DC, ou seja, lá por 60, 70, 80 anos, 60, 80, 90 anos, né? É lá. Há também, atribuídos a João, três epístolas, mas para os estudiosos, só a primeira poderia ser talvez de João, e talvez não toda, né? A Igreja da Síria, por exemplo, que é uma igreja ortodoxa independente da Igreja Católica. Desde o princípio, ela dizia que a segunda e a terceira epístolas atribuídas a João, que estão no final do Novo Testamento, não são do João. Orígenes, que é do século II DC, também diz que não é do João. Eusébio e Jerônimo, que são dois ortodoxos, né, da igreja lá dos primeiros séculos, também negam que a segunda e a terceira epístolas atribuídas a João possam ser do João. Então, a primeira epístola pode ser, talvez, de João. E o Apocalipse, atribuído a João, o Apocalipse do Novo Testamento, atribuído a João, com certeza também não é dele. E se vocês não sabem, no livro do Tiago tem mais de um capítulo sobre o Apocalipse, que está no quarto que está no Novo Testamento, né? É, todos esses textos estão no Novo Testamento e são atribuídos a João, mas então do João mesmo, no Novo Testamento, tem o quarto evangelho, né? E talvez a primeira epístola. Os outros três textos, segunda e terceira epístola e o Apocalipse, não são comprovadamente de João, a não ser na imaginação. E desde o final do século XIX, com acesso já ao apócrifo de João e aos hinos dos Atos, a visão ainda se ampliou muito mais. E com a descoberta dos primeiros manuscritos do Mar Morto, que é de 1947, vai seguindo 1953, vai até 1968, fica claro o envolvimento de alguns dos discípulos de Jesus com aquele grupo dos essênios que viviam em Qumran, né? Eu escrevi aqui embaixo que o filo-judeu é um importante judeu helenista, né, que escrevia em grego. Ele é judeu, não é só em grego que ele escreve, né? Foi um grande instrutor também, e ele deixou muitas obras bem conhecidas, inclusive obras sobre os essênios e sobre os terapeutas, e ele também tinha elos estoicos. E se vocês procurarem, em português existem materiais sobre filo-judeu e de filo-judeu. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, como eu disse, né, começa em 47 e vai até 64, vários autores que trabalharam com esses textos, que estavam lá na descoberta, que manusearam esses materiais, que traduziram esses materiais, eles noticiavam a existência de fragmentos do Evangelho de João e de outros textos do Novo Testamento ali nos manuscritos do Mar Morto. São cerca de 850 textos descobertos e não todos até hoje foram traduzidos, né? Então, autores como Millard Burroughs, John Allegro e outros comentam sobre isso e falam que viram passagens do Novo Testamento. E aí eu coloquei aqui a página, até botei lá no grupo, né, do Novo Testamento, editado na Bíblia de Jerusalém, que foi a revisão da Bíblia como um todo, Velho e Novo Testamento, feita após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que ela foi revisada, reeditada e acrescentadas muitas notas e revisões do texto. Na introdução ao quarto evangelho, está descrito no texto que fica muito difícil, depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, negar
que João teve influência, no mínimo sofreu influência dos essênios de Qumran, porque palavras que tem somente em João e em Paulo, e não existe em nenhum outro lugar, só foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto de Qumran. Então, de onde que ele aprendeu? Por que que ele usava os mesmos termos? E a gente vai ver esses termos, né? As estruturas clericais, elas ficaram muito abaladas com essa descoberta. E fizeram, a descoberta é bem interessante, eu não vou abordar sobre a descoberta agora, mas é bem interessante como é que foi e que bom, né? As coisas vêm à tona, né? E foi feito um esforço muito grande para desmentir, silenciar, esconder que existiam tantos comentários desses autores, como Miller Bruce, e a gente tem os livros deles aqui em casa, e para isso não seguir adiante. Mas não apenas há fortes indícios, como quando a gente lê os materiais, a gente vê, enxerga isso. Quem tem olhos para ver, que veja. Tinha alguém que dizia isso, né? Pois é. Então, nesse livro, A Gnose de João, é mais trabalhado, então, sobre o João, autor dos dois hinos e que estão nos Atos e do Apócrifo, e os ensinamentos destes textos diferem em vários pontos das abordagens teológicas derivadas da ICAR, né? Então, considerando que são conhecidos bem mais de 100 textos apócrifos cristãos, provenientes dos séculos I AC a 4 DC, material reconhecido como cristão, reconhecido como associado aos ensinamentos de Jesus. Do século I AC ao século IV DC, existem mais de 100 textos desse tipo. Tá? Considerando que, especialmente após essas descobertas que eu já tinha comentado, manuscritos do Mar Morto, Biblioteca de Nag Hammadi, os códices de Askew, Bruce e Berlin, que são de 1786, 1860 e alguma coisa, e 1880, né? E de muitas outras descobertas menores de textos deste grande conjunto preservados ou escondidos em bibliotecas antigas, em buracos, né? A abordagem oficial ortodoxa não é mais necessariamente, diz o autor Alberto, a pauta para o investigador sério que busca a verdade de todas as coisas, inclusive sobre as origens do cristianismo, e diria a Jane, e o respeito a esse grande instrutor. Para isso, eu tenho que conhecer melhor a verdade e ter mais convicção acerca disso. Então, o Alberto cita Charles Dodge e Robert Bultmann como outros dois autores, e existem outros, que iniciaram então essa transição de demonstrar elos entre João e Quarto Evangelho com o hermetismo, com os escritos de filo-judeu, com a filosofia grega, com o judaísmo rabínico e com o antigo gnosticismo. E essas são chamadas lógia, né? As boas novas, as logias, as sentenças atribuídas a Jesus, como tem, por exemplo, as sentenças do Evangelho de Tomé, que é chamado às vezes de Quinto Evangelho, que é mais um dos textos que está na biblioteca de Nag Hammadi, elas já circulavam nas comunidades bem antes dos evangelhos serem conhecidos. Os evangelhos só foram organizados, o Novo Testamento só foi organizado como tal, a partir do século III, meados do século III. E já existiam esses textos circulando, manuscritos de mão em mão, e cada cópia, vocês sabem como é que é, né? Copia, muda uma coisa, traduz de um jeito diferente, algumas coisas vão se perdendo. Imagina agora, 2000 anos depois, né? Então, para aqueles entre aspas, porque assim está no texto, para aqueles que anseiam retirar o véu que encobre a história ainda não contada sobre a escola de sabedoria de Jesus, sim, Jesus tinha uma escola de sabedoria. E que desejam ir direto ao centro do processo e redescobrir o autêntico João, conhecer instruções dos apócrifos de Tiago, de Tomé, de Filipe, de Madalena e de vários outros, para aqueles que se empenham em conhecer e examinar tratados como Piste Sophia, que é o maior tratado desse contexto todo, e os textos do Bruce Codex, que está para sair, acho que esse ano, talvez ainda, ou até o ano que vem,
que são textos muito profundos, também dessa tradição do gnosticismo cristão mais profundo, onde Jesus bebeu. Esse livro que a gente está começando hoje, Gnoses de João, oferece indicações, referências, reflexões, material para nossa pesquisa, para o nosso estudo, para que a gente tente compreender melhor, né? Oi, Creuza! Seja bem-vinda. Diga, abre teu microfone. Ai, desculpa, abri. Ah, É, quem conseguiu ouvir? Oi, Jane. Então, para eu conseguir assimilar um pouco melhor o estudo, eu queria que você me ajudasse a entender um ponto, né, que para mim não está muito claro assim, né? Vai ter Como eu posso. vários pontos que não estão claros. Eu estou É, tentando ir devagar, mas eu me entusiasmo. esse aqui é apenas um, então. Para eu conseguir entender que esse João Gnóstico se trata daquele mesmo personagem, né, que as Bíblias convencionais, que a igreja passou Uhum. para a gente, né, se trata de Lázaro, né, que tem toda aquela fábula, que ele era de Betânia, que morreu, após acho que 3 ou 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou. Hoje eu já tenho um Isso, entendimento que se trata de uma iniciação, né? É, exatamente. só que assim, a Bíblia convencional nunca, assim, pode ser alguma menciona para a gente, não dá nem ideia que se trata da mesma pessoa, parecem serem pessoas bem distintas, Uhum, né, que nem se conheciam, parece. uhum. Então, esse entendimento só é encontrado nos escritos de Nag Hammadi, ou você tem alguma outra fonte, assim, que a gente possa estar pesquisando para saber que realmente se trata da mesma personagem? Eu vou dizer uma coisa engraçada, mas eu sempre me interessei muito por João. E foi lendo o Novo Testamento que eu consegui ver isso. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando a gente começa a ler, principalmente essa que está revisada, e a gente começa a ler outros materiais que estão entre os gnósticos, o Novo Testamento, quanto a isso, é mais claro do que os apócrifos. E eu vou tentar ajudar a gente a pensar essa hipótese. Veja bem, Creuza, eu não sou, como é que é o, o, o cara que fica lá que fica fazendo o escrivão de registro para poder te garantir que eu vi que era ele, tá? Mas são muitas as evidências que mostram que é exatamente esse personagem. E são muitos os autores que também falam a mesma coisa. Eu vou te dar, por exemplo, um elemento. É, você não considera, isso para mim sempre foi muito importante, que essa suposta, e eu acredito verdadeira, é, situação, esse momento de ressurreição de Lázaro, ele parece muito importante, né? Ele não é assim uma coisinha qualquer, uma visita que Jesus fez a algum lugar. Ele tem um peso muito grande, essa história, não tem? E por que será que ela só aparece no Apócrifo de João? Desculpa, só aparece no quarto evangelho, no evangelho atribuído a João, e não nos outros. E se você observar bem, no evangelho de João é raro, raro, se eu não me engano, são 2 ou 3 vezes que aparece o nome João. João, isso nós vamos ver na primeira parte do livro. João é igual João Batista, não é um nome, é um título, é Yohanan, que são aqueles que seguem a tradição do homem-peixe lá do século 3, 4 AC, que vai dar origem aos nazarenos. Então não é por acaso que o nome dele era Lázaro. Ele era irmão de Marta, Maria e Tiago Menor. E naquela cerimônia ele passa a ser chamado de João. É uma hipótese, é uma hipótese. Mas isso dá ainda mais valor para esse grande evangelista, esse grande discípulo. Vocês sabem, provavelmente sabem, que os 4 evangelhos do Novo Testamento são valorizados, mas tem mais estudos sobre o evangelho de João exatamente pelo destaque que tem o evangelho dele.
a quantidade de ensinamentos que ali aparece, a profundidade de tais ensinamentos, o fato dele ser diferente dos três sinóticos, as claras influências da tradição helenística, da tradição alexandrina, da tradição grega presente ali, a forte base rabínica que tem no quarto evangelho. Então, é um personagem, ou uma personagem, né, muito atuante, muito forte, muito intensa naquele contexto. Ela não poderia. Faz todo sentido, Jana. O que você disse, é preciso ter olhos de ver, né? Às vezes a gente está condicionado a ver de uma forma que você já entende do modo como a religião te ensinou. Faz E sentido. isso, de certa forma, que você está dizendo, eu acho que acontece em todas as áreas da nossa vida. Eu me lembro, é engraçado, mas eu vou comentar. Eu dava cursos de alimentação natural há muitos anos atrás. E uma vez eu dando o curso, uma moça levantou a mão e perguntou uma determinada carne que a mãe dela fazia, que a mãe dela cortava os dois lados, acho que aqui chama patinho, eu não sei, os dois lados da. E ela, a filha, perguntou para a mãe por que que ela fazia assim. E a mãe disse, é porque a minha panela é pequena. Não, porque minha mãe fazia assim, ou seja, a avó fazia assim. E aí, vai lá e pergunta para tua avó. Aí ela foi lá e perguntou para a avó, e a avó disse, não, minha panela era pequena, eu sempre tinha que cortar os dois lados. E a mãe passou a fazer assim porque aprendeu assim, entendeu? E a filha foi questionar. Então, muitas vezes a gente sai repetindo, é, tanto conceitos, informações, quanto hábitos de vida, que são simplesmente hábitos de vida, que não têm necessariamente um fundamento. A gente repete dentro da história cristã, né? E alguns aspectos, alguns atributos que a gente dá à história que talvez sejam apenas uma história que alguém contou, que passou para frente, que foi passando e foi tomando coloridos que às vezes não tem naquilo que de fato foi. Então, meu convite aqui, e acho que falo pelos autores também, é convidar vocês para a gente repensar alguns desses aspectos. Não como verdades absolutas, mas como possibilidades de reflexão. Fala, Creuza. Obrigada, hein? Ok, eu que agradeço. Não quer comentar mais nada? Por enquanto, não. Tá bom. Então, deixa eu terminar aqui. Muito obrigada, Creuza. Meu cursor sumiu. Ah, tá aqui. Então, nós vamos estudar com atenção. Isso aqui são as últimas palavras do livro, da introdução. Estudar com atenção o apócrifo de João e entrar em sintonia com o campo sutil dessa egrégora pode abrir os canais da intuição. Tem tudo a ver com o que você falava, Creuza. Pode abrir os canais da intuição e ajudar na compreensão do real ensinamento de Yohanan. Alguns de vocês que estão aqui, talvez tomem como possível, verdadeira, a ideia do renascimento, a ideia da reencarnação. Então, quem sabe a gente até está procurando, porque sente uma atração por isso, porque já viveu isso. Quem pode garantir? Né? Ou, se a gente pensar por um outro lado, numa abordagem mais inconsciente coletiva, isso é uma coisa que está no ar. E a gente se conecta com alguns desses elementos e busca, é da natureza da mente humana, a busca por compreensão. Eu não sei vocês, mas eu fico muito inquieta quando não faz sentido, ou quando eu sinto que tem algo mais e, bom, tudo bem, eu sou agitada, todo mundo sabe, mas essa busca pelo verdadeiro, porque eu acho que os grandes mestres, eles têm direito a que a gente respeite e, para isso, conheça melhor os verdadeiros ensinamentos, porque são muitas coisas. A gente não aprendeu que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e isso foi por acaso? Eu acho que vocês não acreditam nisso, né? Então, a gente
E nem sempre tudo que a gente aprende, de fato, foi dessa forma. Então, poder ler e estudar o que escreveram os discípulos diretos do núcleo interno de Jeshu Ben Pandera, que é o nome judaico, o nome que tem nos textos da, da Mishnah, né, de Jesus, o essênio nazareno, que foi um instrutor da gnosis, gnosis é sabedoria, dá ou pode dar inspiração para começar a descobrir como foi o genuíno ensinamento essencial desses mistérios de Jesus. Um grande mestre sempre tem os seus mistérios, como ele próprio diz que os tem. Este livro traz estudos e reflexões para mentes livres que buscam o verdadeiro ensinamento. É dirigido às almas que desejam redescobrir as autênticas instruções de Jesus, como elas eram antes de serem criadas as estruturas teológicas eclesiásticas em sintonia com o poder imperial romano. São apresentados, então, nesse livro, ensinamentos de Yohanan João, uma alma sábia que fez parte dos essênios, um discípulo direto de João Batista, continuador da sua tradição, um profundo conhecedor da filosofia grega, o que fica bem nítido na parte inicial, inclusive do apócrifo, em que ele usa termos como mônada, ele fala de forma bem clássica grega, um gnóstico setiano. Sete, os filhos de Sete, são os gnósticos que trabalham nessa linha de serem autodenominados filhos de Sete, de fazerem uma abordagem que é essa que a Alaya faz no grupo do Viveka, né? Que tem tudo a ver com o livro Pistis de Sofia, com o Apócrifo de João, com outros desses apócrifos, com o Evangelho dos Egípcios, com a Hipóstase dos Arcontes, né? Que é o gnosticismo, o gnosticismo setiano, o gnosticismo derivado da cabala dos nazarenos. Não foi só Jesus que foi chamado nazareno. Seu pai, José, também era nazareno. Tiago, filho de José, também é chamado nazareno. Basta ler, Creusa, basta ler o Novo Testamento. E João, um gnóstico ofita, do núcleo interno da escola de Jesus, na Galileia. Isso vai ser o que a gente vai estudar no Gnoses de João. Só que aqui ele jogou tudo. Agora, ao longo do estudo, a gente vai lendo aos pouquinhos, para que a gente possa ir tendo uma compreensão mais acomodada, organizada, né? E trazendo reflexões, comentários. Então, hoje eu falei quase o tempo todo. Está aberta a palavra agora para vocês, por favor. Levanta a mão quem quer falar. Mas, ao longo, eu vou marcar um número de páginas e aí cada um estuda e traz as suas reflexões acerca do que tem ali, o que gostaria de destacar, o que traz um outro comentário, faz uma concordância, uma discordância, e a gente vai conversando, estudando juntos o material, né? Então, mãozinha levantada. Quem quer comentar alguma coisa? Gostei do seu fundo de tela, Irenice. É o João. É o João, é o João. Tem muitas imagens, né? Muitas figuras. Tem uma figura nessa daqui, não aparece toda, mas nessa daí ele está segurando um cálice de onde sai uma serpente, né? Uma naga, né? Que é outro símbolo também, né? Significativo. Mas então, comentários. Quem olhou o material? Quem gostaria de comentar alguma coisa? Quem quer acrescentar algo mais? Gente, o apócrifo é muito interessante. Aliás, eu sou suspeita, mas assim, o primeiro desses textos que eu estudei foi o Quarto Evangelho. Sem dúvida, é uma base boa, é um texto que tem muitos ensinamentos, né? E é muito interessante a gente estudá-lo mais a fundo para compreender melhor coisas claras que tem ali. E que às vezes a gente não se dá conta. Uma releitura, a gente enxerga muito mais coisas,
Inclusive, ali está escrito, uma coisa que eu vejo muitas vezes a Laia no grupo Viveca fica, ela comenta, né? É claro, no Novo Testamento, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Que veja, que ouça, sobre quem é aquele ambiente familiar, os filhos, os irmãos, o que eles fazem, onde eles estão, onde eram as suas reuniões privadas junto com Jesus, e vários outros elementos. Que aos poucos eu fui estudar textos ortodoxos também, porque é necessário para a gente conhecer e tentar compreender melhor. Eu não sou uma grande profunda estudiosa, não. Mas eu acho que a gente estudando material de quem estuda mais a fundo, a gente pode entender melhor e pode se tornar melhor e pode compreender melhor esse mestre e outros mestres para fazer um trabalho muito melhor no mundo e com a gente mesmo, né? E se eu digo de mim mesma que eu busco o Cristo, eu tenho que saber o que que é isso, né? Eu preciso compreender o melhor possível, gnosticamente, ou seja, internamente. Não apenas falar sobre, não apenas blá, 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 e saber citar de cor as passagens que estão, seja em texto apócrifo, seja em texto canônico, mas é, conseguir falar com o coração, conseguir falar com aquilo que é mais profundo. Eu não sei tanta coisa, né? Mas cada um de vocês aqui também tem as suas vivências, estudos, experiências e pode contribuir com os demais para que a gente possa se aprofundar e compreender mais o mais fé verdadeira, pistes, né? Que a palavra que eles usavam é pistes, que é traduzida como fé, mas é convicção. Eu tenho certeza de várias das coisas que estão nesses textos, porque é uma coisa que parece que fala muito fundo. Mas não adianta eu falar se para o outro isso não faz sentido. Tem que fazer sentido para cada um. Então, nós vamos trocar experiências entre nós, e a fala de cada um de vocês pode ajudar, pode orientar, pode estimular um colega, né, em algum outro. Sim, me referia, Leandro, ao Oanes mesmo. Algum colega que está pensando algo parecido ou que está com uma dúvida e que o outro colega aqui pode trazer uma resposta. Oi, quem está falando? Não, eu que quero falar. Ah, oi, Não, Sônia. Uhum. oi, é só um comentário, boa noite. Boa noite. Não, eu, né, também me identifico contigo, porque com 9 anos, né, eu tinha dificuldade, né, e meu pai dizia, como é que pode essa guria não acredita em Deus, né? E aí tinha que fazer a comunhão, aquelas coisas. Tanto que na semana da comunhão eu tive cachumba. Tamanha era o meu processo, o meu corpo negando, né? Muito interessante. Eu sempre referi isso e trabalhei isso também do ponto de vista terapêutico, né? Enfim. Mas então assim, né? Também fui buscar, mas por outros caminhos, né? E vocês são estudiosos da área, eu sou de outra área, enfim, cada um vai para suas áreas, né? E que tem pontos de convergência, obviamente, né? Senão nós não estaríamos aqui, né? E uma das questões que me chama a atenção na tua fala, e para mim, né, ter encontrado vocês e estar nesse estudo e a seriedade, é porque eu, não, eu teria que viver mais umas 2 vidas para estudar tudo que vocês já estudaram. Eu não tenho, eu com 61 eu não tenho mais tempo hábil para tanta coisa, né? Mas Tem então, sim. não, mas e aí o que aí que tá? Aí daí a importância dos livros de vocês, sabe? Deste estudo dirigido que nos remete, né, a essas reflexões, a todo esse porque às vezes a forma como tu estavas falando
parece que não é estranho, né? Assim, é muito interessante isso. Converge dentro, assim, para dentro, é muito, muito lindo. Então, assim, não, essa profundidade toda, esses 900 e poucos textos, as traduções que vocês fazem, é um estudo dedicadíssimo, né, de comparações com outros. Então, assim, não, nesta vida eu teria, sei lá, pelo 100, porque olha só, tu estás há 40 anos, eu estou com 61, mais 40 são 100. Então, eu sou muito grata por isso, porque, dada a seriedade das obras, é um resumão, né? É É, um resumão de muito estudo, muita dedicação, muita comparação para chegar em uma obra. E essa obra ser fidedigna, ética, responsável, né? Com aquilo que realmente se eram propõe. aqueles que Uhum, se propõe que eram aqueles ensinamentos, enfim, né? Que é o que, uhum, em última instância, a gente busca, né? Ensinamentos exatamente. fidedignos, éticos, não uma roupagem que fica sendo reproduzida sem ecoar dentro da gente. Então, assim, isso são comentários, assim, porque tem que ecoar, né? Sabe, para dentro, assim, Perfeito, para mim, né? Senão perfeito, Sônia. não faz sentido. Concordo total. Eu concordo Muito obrigada. total. Estou Eu aprendendo diria, muito. não, eu diria, bom, tem várias coisas que você traz à tona e eu gostaria de comentar. Primeiro, eu gosto muito que você insistiu na ideia de trazer reflexões, da gente ter essa oportunidade de fazer reflexões coletivamente. Porque nenhum, a não ser que tenha aqui algum iluminado, que eu não sei, tá? Mas assim, nenhum de nós aqui é um iluminado que vai explicar para os outros e dizer o que que é. Aliás, dizia Siddhartha, o Buda, que não, você tem que viver em você mesmo essa verdade, ou ela não é verdade para você, né? Mas eu gosto também que você diz da importância da gente ter essa visão de que há outras abordagens, né? Que há outros meios, outros caminhos por encontrar. E, mas eu vou tomar liberdade de discordar de você com relação ao tempo. Eu sou mais velha que você. E eu tive a sorte de ter acesso a esses materiais muito jovem. Aos 15 anos eu ganhei um livro do meu pai, que não se interessava tanto assim por isso, mas era um livro de yoga, e eu devorei o livro. E aí eu fui comendo os outros, e fui. Acabei encontrando outras pessoas no meu caminho e foram me ajudando. Eu também passei, como você, Sônia, por vários outros grupos, várias outras leituras. Hoje, algumas delas eu faria assim, lixo, né? Mas foram importantes para o meu próprio aprendizado, para que a gente aprenda a ter esse discernimento, que eu espero ter algum. Tempo é uma coisa que a gente tem que conseguir tentar organizar dentro do mundo que a gente vive. Isso é difícil. Mas é por isso também, Sônia, e já aproveito para adiantar o próximo ponto, que a cada 8 encontros, mais ou menos, a cada 2 meses, a gente faz uma reunião com um assunto paralelo, que está proposto para a próxima reunião a gente discutir por que tantos grupos religiosos e escolas de mistérios falam sobre a necessidade de ser vegetariano. Nós não vamos discutir o vegetarianismo, nós vamos discutir o porquê isso aparece. Tem motivos, né? Não estou defendendo, eu sou vegetariano, mas não estou defendendo que tem que ser ou não tem que ser. Nós temos que entender o porquê. Igual a gente não vai sair repetindo o Pai Nosso ou o prólogo do quarto evangelho, simplesmente porque está escrito, mas porque ressoa, ecoa dentro de nós e nos toca de alguma forma. Então, da mesma forma, as escolhas que a gente faz na nossa vida, porque a gente tem tempo se a gente se cuidar. E se cuidar, em termos de templo, né, o nosso templo, isso aqui, faz parte do processo. Agora, se a gente vai conseguir chegar nos 100 anos, eu não sei, Sônia, mas eu também estou tentando. Eu também estou tentando, né? Então,
nós vamos fazendo essa tentativa. E para isso, eu estou convidando vocês para nós estudarmos juntos. Alguém vai ter que liderar. Eu me ofereci, estou fazendo isso. Mas não me tomem como o que eu digo é o que é. Eu estou tentando, com as minhas palavras e com as minhas escolhas, resumir o que está no texto. Mas vocês, eu sei que têm outras leituras. Vocês, eu sei que têm outras abordagens. E vocês podem trazer suas contribuições em relação a isso. Então, por isso eu agradeço. Levanta a mãozinha, desde que seja algo que vá contribuir positivamente para o grupo como um todo, a palavra está aberta. E eu espero que o texto nos toque muito, nos abre espaço para a gente aprofundar reflexões internas e a possibilidade de discussão com os demais na busca da verdade verdadeira, né, daquilo que de fato é ou pode ser, né? E já te passo, Jovan, uma última palavra antes de passar a palavra para o Jovan. Vejam bem, há muitas, como a Sônia colocou, e a Creuza já tinha falado isso também, há muitas abordagens a esse personagem e a esse material tão conhecido, o material é, é, ortodoxo, tradicional, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo eu não digo, mas é bastante comum a gente já ter ouvido falar do quarto evangelho, a gente já ter ouvido falar de João, e Tiago Menor, que são os irmãos que são dos primeiros a encontrar Jesus. A gente já tem ouvido falar do prólogo de João, de palavras gregas que tem ali no prólogo e tal. Então, assim, a gente já tem algumas noções, mas a gente pode avançar muito mais. Mais importante do que isso é aquilo que pode transformar de fato a nossa vida. Então, o que será que ele quis dizer quando ele foi explicar, Jesus quis dizer e que está no texto Crucificação, a Cruz de Luz, quando ele explica o que é a verdadeira cruz. Ou quando no hino de Jesus, ao final, Jesus diz para João: se tivesses sabido como sofrer, o que é o sofrimento, se tivesse sabido o que é o sofrimento, terias o poder de não sofrer. Quem já leu alguma coisa de yoga ou de budismo vai encontrar enormes relações, né? E por aí vai, né? Quando ele diz que a Ogdode toca no alto e que a música das esferas faz o grupo ali dos discípulos dançar. Dancem conosco. Então, assim, tem muitos elementos nisso para a gente ir aprendendo um pouco mais. É muito bonito ver isso. Desculpa, Jovan, tô me entusiasmando aqui. Tá muito bem. Duas coisas assim que me chamam muita atenção no Evangelho de João e que você até comentou, né, que João tem um linguajar diferente, assim, ele recebeu um tipo de instrução diferente de Jesus. Ele era chamado também como o mais amado de Jesus. Então, só vi em João essa revelação que Jesus fez de dizer que ele já estava voltando para o Pai. Só em João tem isso. E aquele termo lá que a É, gente discutiu tanto hoje lá no Iveca também, o Espírito da Verdade, também só tem João. Então tem coisas assim que só João mesmo recebeu a revelação assim mais mais detalhada assim das coisas que Jesus tinha para passar. também tenho essa impressão. Não acho que só ele recebeu, mas que ele parece que teve uma revelação mais especial, né? Uma proximidade maior. Quando a gente lê, Jovan, os outros textos apócrifos também, a gente percebe isso. A gente vê, são humanos, são humanos, né? Então há essas proximidades, esses distanciamentos. Dá para perceber que alguns vêm de outras tradições e quando dialogam com Jesus, abordam de uma forma diferente porque eles têm bases diferentes. Então é muito interessante de ver tudo isso. Desculpa, Jovan. Não, não era isso mesmo. E até complementando, eu falei que Jesus estava anunciando que ele já estava voltando para o Pai, que ele já não estava mais no mundo, mas o que é muito interessante é que ele fala isso só ali para João, e, poxa, eu li a Bíblia assim, 1000 vezes, brincadeira, 3 vezes. Mas só agora, com 45 anos, depois de ler com atenção essa passagem, é que eu vi que realmente
Jesus estava declarando ali que ele já estava em outro plano, ele não estava, assim, fisicamente em carne, ele estava aqui, mas ele estava fazendo o trabalho dele já em outros aeons, fazendo outras coisas fora do corpo. Então é algo assim que poucos conseguem ver Ah, e é, enxergar. é. Interessante você trazer isso, João, porque isso me lembra um detalhe. É, nos livros apócrifos, vocês vão ver que o livro que hoje foi publicado, que tem o apócrifo de Tiago, o apócrifo de Tiago começa mais ou menos assim. Estavam os discípulos reunidos, cada um anotando nos seus livros aquilo que haviam escutado do Mestre Jesus, quando Jesus chegou em seu corpo de luz e disse: Continuem aí fazendo o que vocês estão fazendo e deixem comigo Tiago e Simão, que eu vou conversar com eles. Piste Sofia também tem um início muito parecido com isso. Piste Sofia, Jesus está ensinando aos discípulos, e ao que parece é só aos mais reservados, porque ali o ensinamento é extremamente profundo e complexo, e ele explica a eles qual é este mundo de luz onde ele está neste momento. Então, tem tudo a ver com o que você está falando, Giovana, e por que ele já está aí, que é o ter alcançado a condição de Cristo, né? E estar com a veste de luz, que é tema do livro do Bardesanes, o hino da veste de glória. É o mesmo tema. E eu vou ler para vocês, ó, Novo Testamento, Novo Testamento, início de um texto muito polêmico que chama Atos dos Apóstolos. Mas olha só, prólogo. A respeito de todas as coisas que Jesus ensinou, tal. Ainda a eles, diz quem está escrevendo, ainda a eles, Jesus apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Após a sua paixão, percebem? Tem muitas coisas que a gente começa a ler e começa a associar. O que você, Giovana, acabou de chamar a atenção, a gente começa a fazer associações. Começa a fazer associações daquilo que está em outros textos. Por exemplo, eu já te respondo quem acabou de escrever agora aqui no chat. É sobre a primeira epístola. O, quando a gente for estudar o hino de Jesus, por exemplo, vocês vão ver que tem uma passagem em Mateus 6, eu não me lembro o número de cabeça de cor, em que está escrito assim: Então, depois de terem dançado o hino, eles se reuniram, eles estavam no Monte das Oliveiras e terem dançado o hino, eles se reuniram. E os autores que falam sobre o hino de Jesus são unânimes. Inclusive, autor, eu agora não vou saber se foi, acho que não foi Jerônimo, acho que é Hipólito, que cita que é o hino de Jesus, que a gente vai estudar aqui a partir da próxima reunião, é o que está sendo citado ali em Mateus, e que foi retirado, porque é extremamente gnóstico, o hino de Jesus, extremamente gnóstico. Então, assim, a gente vai começar a preencher lacunas, cada um a seu modo, naquilo que muitas vezes a nós, como a Sônia estava comentando, a gente sente falta de um detalhe e de repente a gente ouve um colega aqui que diz uma palavrinha e era isso que estava faltando. Mas às vezes também a gente está indo em degraus, né? Então, cada um no seu tempo, da forma como dá. Alguém mandou no chat agora, e eu não consegui gravar o nome, perguntando por que só a primeira epístola de João é aceita como sendo epístola de João e as outras duas não. Sim, é o que você disse mesmo, pelo estilo de linguagem, pelas referências que faz.
é muito interessante que a gente vê, por exemplo, vocês vão ver, eu vou comentar mais para frente, os Atos de João é uma balbúrdia de um monte de textos misturados, de épocas diferentes, de autores diferentes, é uma zona. Mas tem essas duas joias preciosas, esses dois pedaços dentro, que é o hino de Jesus e a cruz de luz. Mas tem material ali que é do tempo de Paulo, é bem posterior a João. Tem coisa ali que não aconteceu e está no relato, né? Então, vai ser interessante a gente começar a encaixar esse grande quebra-cabeça e preenchendo e sentindo e aprofundando para poder andar mais. Estou falando demais e já terminamos o tempo. Eu costumo ser bem pontual, mas alguém mais quer comentar alguma coisa? Jovan, é só levantar a Ah, mãozinha. na verdade, o Lilandro mandou uma mensagem pedindo, Jane, se puder, fala um pouco mais a respeito dessa tradição que dá título a João, aonde começa, etc. Desculpa, não entendi. Falar mais um pouco sobre. Sobre a respeito a essa tradição que dá o título a João, aonde começa, Ah, etc. o Ioannis, que é do tempo, o Yohanan, que é do tempo do Oanes, nós vamos falar disso, nós vamos falar disso. Mas isso é muito mais longo, né? E assim, não dá para pegar todos os elementos, mas promessa mesmo, né? Vocês já ouviram falar, referências que a gente encontra, né, sobre o homem-peixe, né? Por isso que Jesus era um pescador de homens e por isso que os seus discípulos eram pescadores, né? Porque tem a ver com, astrologicamente, a era de peixes, né, que terminou e entrou a era, quer dizer, terminou a era de Peixes, depois é Áries, né? Então, terminou a era de Áries, entrou a era de Peixes, e agora a gente está na era de Aquários, né? Então, tem a ver com a coisa da chamada era, mas tem a ver com essa simbologia do buscar no oceano da vida, buscar no oceano do Sansara, os peixes que ali estão, que são as almas que podem ser salvas, né? E que se não aprenderem a nadar e respirar adequadamente nesse oceano, vão morrer afogadas. As ondas levam, se a gente não tiver o discernimento, viver para fazer as melhores escolhas, né? Então, sim, a gente vai ter que discutir. E por isso, alguém me questionou se não dava para pegar mais páginas por vez. Eu já tentei nos estudos do ano passado, né? E eu vou pegar menos para a gente ter mais esse tempo de conversar, porque a gente vai extrapolar o livro, a gente vai conversar coisas que estão fora. Porque, sinceramente, o livro, quem quiser, pega, leia, estude, né? Então, aqui também é para a gente trocar um pouco, e eu não sei muita coisa, gente. Mas com a experiência e leitura que eu já tenho, eu posso ajudar por meu lado. Mas certamente aqui no grupo tem muitas outras pessoas que conhecem muita coisa e vão contribuir também, tá bom? Mas é da questão do Ohanes, né, que vai dar início à tradição lá, Lilandro, né, que vai dar início lá, que depois dele, então, vai vir a tradição, é lá no início dos profetas, né? João Batista e a sua relação com a cabeça da profecia foi cortada com João Batista, né? Porque ele foi o último dos profetas, né? E aí a gente vai entendendo outras coisas, né, Sônia? A gente vai vendo, vai enxergando melhor, tá bom? Gente, mais algum comentário? Eu convido vocês, então, quinta-feira que vem, porque eu fiquei devendo no ano passado, era para ter sido no final de novembro, início de dezembro, a práticas de vida diária. E acabou não dando. E aí eu marquei para o final do ano, mas aí já estava em cima. Aí então houve um comentário no grupo, de modo que a gente iniciasse esse ano com a nossa reunião de prática de vida diária. E a discussão que estava proposta para aquela reunião passada era sobre o porquê vegetarianos, né? Então, eu estou propondo que dia, agora, 1º de fevereiro,
a gente faça uma reunião. O que que é a práticas de vida diária? A gente vai conversar sobre temas do dia a dia, como é aplicável ou não esses ensinamentos à nossa vida, né? Então, o que que adianta a gente falar sobre amor e compaixão e não perceber como a gente pode aplicar isso no dia a dia? O que que adianta a gente saber muito sobre conhecimentos e não saber como utilizá-los, né? Então, a gente já falou sobre sono, já falou sobre lazer, já falou sobre meditação, nós vamos falar sobre exercício, nós vamos falar. Eu estou propondo, é uma proposta só, a gente vai votar, né? Mas que a próxima práticas de vida diária seja sobre longevidade. E hoje a Sônia tocou exatamente nesse assunto. Como a vida da espiritualidade interfere ou não, e a gente já sabe, porque a própria ciência, a própria medicina tem provas de que aqueles que têm uma dedicação espiritual maior, eles tendem a ter maior longevidade. Então, por que isso? Como isso? Nós vamos conversar. Então, ter uma reunião para isso, né? E aí a proposta, então, próxima reunião de quinta, vamos falar sobre vegetarianos. Por quê? E aí a gente começa no dia 8 de fevereiro com a segunda parte do livro. Jane, por quê? No dia 18 eu estava explicando. Porque vejam bem, acompanhem o roteiro aqui, ó. No dia 8 a gente começa a leitura do hino, né? A introdução ao hino, uma visão geral sobre o hino. No dia 19, no dia 15, os comentários do MID são muitos, então dividi em duas partes, e aí a gente relê o hino com essa nova visão, e aí entra, porque é bem pequeno o hino, entra no dia 29 no prefácio e leitura da Cruz de Luz. Aí os comentários aqui são muito longos, então dividi em três reuniões os comentários. Página 94 até 123 em três reuniões. E dia 28 de março, que é quinta-feira, chamada Quinta-feira da Paixão. Aí vem Sexta-feira Santa, que é dia 29 de março. E dia 31 de março é Páscoa. Então, a gente teria uma leitura, um estudo, uma introspecção, colocar a nossa mente nesse tema na véspera da Páscoa. Então, eu achei que fosse bem apropriado. E o hino, como ele é mais acessível e vai trazer muitos elementos para a gente ir aprendendo a leitura gnóstica, eu acho que vai ajudar muito para a gente aprofundar quando entrar, então, na parte um. Que aí na próxima, no início de abril, a gente entra na primeira parte do livro, que é João, o quarto evangelho, e a comunidade dos essênios em Qumran. E aí segue Eleazar, João, Lázaro e Yohanan, reflexões sobre o Evangelho da Luz, que é o quarto evangelho, as notas de Midi Blavatsky, que é o quarto evangelho, os Atos de João e João, o Gnosticismo e o Apócrifo. Mais uma reunião de práticas de vida diária, deu 2 meses, e aí a gente começa o Apócrifo de João, que eu calculo vai terminar lá em setembro, porque é bastante longo e bastante complexo. Então vai um convite, ok? Aí eu espero vocês, então, na próxima quinta, dia 1º de fevereiro, para a gente conversar sobre por que vegetarianos. Será que sim? Será que não? Tem algo a ver? Precisa? Não precisa? O que é ser vegetariano? Por que as tradições falam isso? Tem gente que é vegetariano por questões religiosas. É uma opção. Eu me tornei vegetariana por questões científicas. Eu tenho formação na área de nutrição e, e durante o curso eu me tornei vegetariana. Depois eu vim aprender aspectos mais filosóficos, espirituais, sociais, antropológicos, etc., sobre o vegetarianismo. Então, são opções muitas que a gente tem, tá bom? Eu vou fechar aqui